Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Rafael Dominicali, iniciando mais um conjunto de estudos nesta quinta-feira, tarde com Deus. Eu sei que você está ansioso para ouvir falar sobre salvação, afinal de contas é o tema do nosso ano de 2022, é o tema da nossa campanha Deus da Provisão desse ano de 2022. E esse é um assunto que a sua alma anseia por ouvir. E nós vamos começar respondendo a seguinte pergunta: como saber se sou salvo? Essa é a grande pergunta desse episódio de hoje. E a resposta para essa pergunta estará no decorrer desse episódio, então eu recomendo que você assista até o final, porque nós vamos responder essa pergunta até o final desse episódio. E para embasar esse estudo, eu estou aqui com um livro fantástico escrito pelo nosso pastor Jorge Navak, O Universo da Salvação. Eu vou abordar esse livro em todos os episódios desse mês de janeiro e nós vamos esmiuçar esse livro, vai ter bastante leitura dele, porque é um material riquíssimo, meu irmão e minha irmã, para falar de salvação, um tema que divide opiniões, uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra coisa, uns acham que é de uma forma, outros acham que é de outra forma, mas esse livro aqui, fruto de uma experiência de muitos anos como pastor, o pastor Jorge escreveu e foi muito feliz no que ele escreveu aqui. Tem muita base bíblica, você vai notar pelas leituras que nós vamos fazer, então eu recomendo que você desde já pegue papel e caneta, pegue a tua Bíblia e vamos juntos começar esse estudo sobre salvação. Amém? Glória a Deus. Como saber se sou salvo? Essa pergunta ela requer uma resposta precisa, porque diz respeito ao meu destino eterno e ao teu destino eterno. Como saber se nós somos salvos? Aliás, o que é salvação, não é? Salvação é aquilo que Jesus veio trazer para nós. E esse livro, Universo da Salvação, o pastor Jorge, ele explica muito bem como funciona a questão da salvação. Lendo esse livro, eu tive a impressão de estar assentado em uma mesa com dois grandes amigos, Deus e o pastor Jorge, e eles conversando sobre os mistérios da salvação, e eu estava ali ouvindo a conversa dos dois. Eu oro para que essa conversa também chegue até você. Amém? Eu vou ler um trecho do livro, se prepare, sente aí confortavelmente onde você está, porque eu vou fazer bastante leitura desse livro, que é muito importante, porque as palavras do pastor Jorge são muito ricas. Vamos juntos? No capítulo 1, o pastor Jorge escreve o seguinte: é o lugar onde você passa a existir. Que lugar é esse? É o universo da salvação. E ele escreve o seguinte, meus irmãos: todos nós existimos e vivemos no universo físico, e existimos todos no universo espiritual. Porém, nem todos se encontram no universo espiritual da salvação. A isso Jesus Cristo chamou de nascer de novo. O universo da salvação é o lugar onde você passa a existir em Deus. É o lugar da paz que tanto a alma do homem necessita. E é somente esse encontro que nos deixa seguros e proporciona bem-estar para o nosso coração. Tudo isso está escrito aqui no universo da salvação. O que o pastor Jorge está dizendo é o seguinte: eu e você existimos, com certeza, em dois universos, o físico e o espiritual. Porém, esse universo espiritual, ele lá desde o Jardim do Éden, ele foi corrompido. Então nós não sabemos, muitos não sabem, em que universo espiritual estão habitando, se é o universo espiritual das trevas ou se é o universo espiritual da luz. O que o pastor Jorge está dizendo é o seguinte: nós existimos no universo físico, nós existimos no universo espiritual, mas Jesus Cristo veio trazer um terceiro universo, que é o universo da salvação, que é onde eu e você passamos a existir para Deus de fato. Mas como pode ser isso, evangelista? Jesus Cristo veio trazer o universo dele para nós. Ele entrou no nosso universo,
quando ele veio e nasceu ali numa manjedoura, para que o universo dele pudesse estar disponível para mim e para você, para que nós entrássemos nele. Então, o universo da salvação é um lugar onde a nossa alma passa a existir para Deus. Como explicar isso? O pastor Jorge faz uma ilustração aqui no livro, veja só. Lembro-me da história do garoto que estava chupando um favo de mel, quando alguém chegou a ele e disse: diga-me, que gosto tem esse mel? Disse o garoto: é gostoso por demais. Porém, a pessoa insistiu na sua pergunta: qual é o gosto? Ao que respondeu o garoto: coma, experimente e verá. Não consigo lhe explicar a maravilha deste mel. Então, a salvação, ela até hoje divide muita opinião. Existem os calvinistas, os arminianistas, né, que seguem Calvino, Armínio, que têm as suas teorias sobre a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou eu posso perder a salvação a qualquer momento. Quem responderá essa pergunta? Na verdade, o que o pastor Jorge está propondo aqui não é nem responder a essa pergunta, se uma vez salvo, salvo para sempre, ou se um pecado que eu cometer eu vou perder a salvação. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu e você precisamos habitar num universo chamado salvação. E existem as formas, ou melhor, a única forma de nós entrarmos nesse universo. E nós vamos ouvir isso um pouco mais à frente. O pastor Jorge ainda escreve nesse livro: andam na presença do Senhor e são guardados por Ele. Quando derramam lágrimas, há muitos e grandes odres, onde são guardadas e recompensadas pelo Senhor da glória. O próprio céu é disponível para eles no decorrer de todos os seus dias, enquanto estão neste mundo. E no céu são recebidos com muita festa, quando lá, enfim, acabam chegando. Se por aqui é tão bom e agradável estar no universo da salvação, quem poderia imaginar o que significa estar na presença de Deus eternamente? Quando você está no universo da salvação, você passa a existir para Deus nesse universo que está dizendo para você o seguinte: você está salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Quando eu e você existimos nesse universo, os sinais desse universo da salvação passam a existir na nossa existência física, no nosso físico. Então, o que o pastor Jorge está dizendo aqui é o seguinte: há muita paz, há muita segurança, existe um mel para quem existe no universo da salvação. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte, vai aparecer na tua tela: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Exatamente o que nós estamos dizendo até aqui, o que o pastor Jorge diz no primeiro capítulo desse livro, Universo da Salvação. O que é nascido da carne é carne. Eu e você nascemos da carne. Nós somos aqui em corpo, né? Corpo físico, carne e ossos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter a nossa vida eterna garantida, selada. E Ele veio para que nós tenhamos a oportunidade de nascer de novo. Nascer de novo aonde, evangelista? Nascer no mundo espiritual, nascer no universo da salvação, onde a minha alma e a tua alma passam a existir. Esse é o segundo nascimento que Jesus está falando aqui em João capítulo 3, na conversa dele com Nicodemos. Então convém que você nasça de novo. Nascer de novo é passar a existir no universo da salvação. E esse universo da salvação tem os seus atributos. E esses atributos nós veremos ainda hoje, nesse primeiro episódio desse estudo. O segundo capítulo desse livro é a maior conquista da alma humana. Nesse segundo capítulo, o pastor Jorge conta da viagem que ele fez para a Europa. E estando na Europa, ele foi numa viagem para a Europa a pedido do próprio Deus. E estando lá, ele viu ricos e pobres, grandes e pequenos, todos eles preocupados com o dólar. Ele fez essa viagem há algumas décadas atrás, na época ainda não existia a moeda do euro, e estava todo mundo preocupado com o valor do dólar.
todos preocupados com o dólar, com os seus bens, se aqueles bens iriam se desvalorizar. E o pastor Jorge diz o seguinte: ora, a minha preocupação era o espiritual e eterno, e não o passageiro e efêmero, mas é o poder das trevas que domina a alma dos homens. E então as conquistas se voltam em outras direções. O universo da salvação passa a ser esquecido, menosprezado, e assim os homens partem para a cegueira espiritual. O universo da salvação é a maior conquista da alma do homem. Mas onde estão os conquistadores dessa maravilha eterna? O que o pastor Jorge está dizendo é o seguinte: o apego às coisas dessa vida torna as pessoas cegas. Quem está cego, evangelista? As pessoas que não conhecem a Cristo? Pelo contrário, as pessoas que conhecem a Cristo acabam se perdendo nas questões da vida, nas preocupações que essa vida aqui impõe a essas pessoas, mesmo elas conhecendo a Cristo, mesmo elas existindo no universo da salvação, tendo o seu nome escrito no livro da vida. As preocupações com a condição financeira, com a saúde, com o futuro dos filhos, torna a pessoa cega. E ela não enxerga que, uma vez existindo no universo da salvação, o que importa é crescer nesse universo da salvação. E as garantias que estão nesse universo começam a se refletir na nossa vida. De que forma? Mesmo havendo lutas, mesmo havendo tribulações, a garantia, a cobertura, a blindagem vinda desse universo nos garante uma vida boa aqui na terra, mesmo que haja lutas. Veja, vida boa não é vida sem lutas. É vida de vitória. É vida de quem luta, mas sabe que tem um Deus do lado dele, junto com ele, ministrando a partir do universo da salvação sobre a vida dessa pessoa. É por isso que o universo da salvação é a maior conquista da alma humana. Então, se você precisa ter pressa para alguma coisa nessa vida, meu querido e minha querida, tenha pressa para se aprofundar nesse universo da salvação. E se você ainda não o tem, é hoje que você terá. Eu vou orar por você no final. Junto nós vamos orar para que você entre nesse universo da salvação, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Mas, evangelista, é possível perder a salvação? Ou melhor, como eu faço para saber se eu sou salvo? Vamos ler mais um pouco aqui. Nós vamos responder já já. O que deveria chamar a atenção dos homens, em primeiro lugar, é o bem-estar das suas almas. Certa ocasião, Jesus Cristo afirmou, vai aparecer na tua tela, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. São palavras de Jesus Cristo dizendo o seguinte: prioridade ao reino de Deus. A primeira preocupação, o primeiro batimento cardíaco, aquela ansiedade, a pressa, é por adquirir o universo da salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus são o universo da salvação. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aqui está a garantia, o sinal de que eu e você estamos salvos. O sinal é que, eu estando ligado ao universo da salvação, Deus acrescenta as demais coisas na minha vida. Mas, evangelista, eu estou passando por uma luta terrível. Se você está ligado no universo da salvação, essa luta tem prazo para terminar, porque quem cuida de você é o próprio Deus. Olha só, o pastor Jorge escreve o seguinte: não deixa de ser uma subida ao monte Sinai, para contemplar as maravilhas do Senhor e dele receber as instruções espirituais para o dia a dia. E nós também não podemos nos esquecer do nosso monte Sinai, onde podemos ouvir a voz do Altíssimo e reverenciarmos a sua santa presença. Egípcios nos perseguem de dia e de noite,
Mas mesmo que estejamos dormindo, o guarda de Israel não dorme. Haveria uma conquista maior do que essa? Ainda que se encontrem aflições, Deus nos agrada e alegra os seus corações, pois nós vivemos a maior conquista da alma humana, que é o universo da salvação. Então os egípcios vão nos perseguir mesmo, de dia e de noite. As dívidas estão aí, os problemas estão aí, muitos deles que parecem que não têm solução. Mas mesmo que nós estejamos dormindo, não dorme o guarda de Israel. Salmo 34, versículo 8, verso 8, diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como saber se eu estou salvo, evangelista? Se você está se refugiando em Deus. Talvez você está chegando nesse vídeo e você nunca entrou numa igreja evangélica ou nunca ouviu falar de Jesus, que eu acho muito difícil aqui no Brasil. Mas saiba que para saber se você está salvo ou não, você precisa ter um encontro com Jesus. E se você porventura já teve um encontro com Jesus, como eu faço para saber se eu estou salvo nessa situação? Basta ver os sinais na tua vida. As lutas estão te derrubando, meu irmão e minha irmã, ao ponto de você se esquecer quem é Deus. Saiba que a sua existência no universo da salvação vem diminuindo se isso está acontecendo. Agora, se mesmo em meio às lutas, você consegue olhar para cima e saber que Deus está com você, você tem essa convicção, essa luta só serve para promover mais a tua existência no universo da salvação. Que maravilha, que bênção que é isso. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você já assistiu aqueles filmes em que as pessoas querem subir uma muralha e jogam um cabo com um gancho na ponta? Meu querido, que a sua fé seja esse cabo e o gancho, porque Deus é uma grande muralha. Comece a subir na direção de Deus. Com isso você dará entrada no universo da salvação. Com isso o seu nome será escrito no livro da vida. Se entregue para Jesus. Para que lutar tanto com as suas forças? Você não foi projetado para lutar sozinho. Você foi projetado para ter um Deus companheiro do teu lado, te ajudando em todas as lutas. Essa é a maravilha de estar no universo da salvação. Isso é um tesouro muito grande, é exatamente isso que o pastor Jorge escreve no capítulo 3. É o maior tesouro espiritual. É um tesouro que nós encontramos, a própria palavra de Deus fala, aliás, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num terreno, e ele comprou o terreno todo para poder tomar posse daquele tesouro. Um tesouro está sendo colocado diante de você. Como saber se eu sou salvo, se eu estou salvo, evangelista? É saber se você está dando valor para esse tesouro que está sendo dito para você neste vídeo. Mateus 13, de 1 a 8, diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui está o segredo de quem acha o tesouro do universo da salvação. Imaginem um semeador. Ele coloca a mão na sua bolsa, cheia de sementes, e lança as suas sementes na lavoura.
O semeador geralmente está onde o solo é mais fértil. Ele está passando ali no meio da terra que já está adubada, da terra que já está, né, remexida e tudo mais. Mas no lançar da semente ele é muito generoso. O semeador é generoso. Imaginem uma lavoura onde tem uma estrada passando por ela. Uma parte da semente cai na estrada. Uma parte da semente cai em solo rochoso. Uma parte da semente cai entre os espinhos, que talvez esses espinhos sirvam para guardar o terreno fértil. Você que já foi em algum sítio, em alguma fazenda, sabe que é assim. Tem uma estrada, aí geralmente no pé da estrada, onde a água corre, o solo é um pouco mais duro, porque seca, né? E numa parte tem alguma planta, algum espinho, e depois tem a lavoura. E outra parte dessa semente cai justamente nesse solo que é fértil. Onde está a diferença de um solo para outro? Está justamente na distância que a semente está do semeador. Se a semente cai no caminho, ela está longe do semeador. Por mais que a palavra seja pregada, mas a pessoa tem um espírito crítico, ela não conhece a Deus, não conhece o semeador, o coração dela está à mercê das aves que estão voando pelo caminho e prestam atenção naquela semente. Aquela semente que cai um pouco mais longe do semeador, mas antes ainda do terreno, cai em solo rochoso, ela pode até brotar ali. Pode até ser que nasça soja, que nasça milho ali, café, pode até ser. Mas o solo não é próprio, está longe do semeador. A planta pode nascer, mas o próprio sol vai consumir. A semente pode cair na cerca, nos espinhos, nas questões da vida, naquele tipo de pensamento que está à margem do que a igreja de Jesus Cristo prega, sabe? Mas que não deu de frente ainda com Jesus, não encarou o semeador, está lá à margem, está em cima do muro, não sabe para onde vai. Pode até ser que a semente que cai ali no meio dos espinhos germine, mas os próprios espinhos, as questões da vida, as filosofias, os vídeos do YouTube, as falácias que tem no mundo hoje em dia, a crença em A, B, C ou D, vão sufocar a semente que poderia produzir. Mas aquele que está com um coração, que é o solo, pertinho do semeador, esse dá muito fruto. E a palavra de Deus fala que dá fruto a 60, a 100, a 30 por um. É um investimento que Deus faz na nossa vida, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando Deus lança a sua semente, ela volta para Ele, gerando os seus frutos. Olha só o que diz o pastor Jorge. Diríamos mais, ficaram em cima do muro, são esses que eu acabei de dizer. Não tiveram a ousadia de se lançar nos braços salvíficos do Senhor Jesus Cristo. Chegaram até a porta, mas não entraram. O nome deles não foi inscrito no livro da vida do Cordeiro. Na verdade, importa seguir em frente sem olhar para trás, como fez a mulher de Ló, que foi transformada em estátua de sal. Seguir em frente não é ficar dando sopa ou ameaçando voltar atrás a cada instante. Isso é algo muito normal. Muito interessante, duvidoso, e pode nos colocar num dos 3 solos onde a semente caiu e nada produziu para a vida eterna. Na verdade, há muitos cristãos engasgados. Eles não gostam do maná celestial e quando menos esperam acabam por voltar atrás. Não descobriram ainda o tesouro, o grande tesouro espiritual e eterno. Andam ao seu derredor especulando, mas nunca dão de frente com o tesouro celestial. Sempre estão reclamando as suas misérias e anunciando que lhes falta alguma coisa. Suas vestes não condizem com a realidade do maior tesouro. Estão sempre sujas, rasgadas e soltando aos pedaços pela estrada da vida. Exatamente a ilustração do semeador, a parábola do semeador. Que tipo de semente, ou melhor, que tipo de solo é o teu coração para receber a semente? O que diz respeito à qualidade do seu solo é o quão perto você está do semeador. Como o pastor Jorge diz aqui, será que você não está aí dando sopa para o inimigo? Questionando a pregação do evangelho, questionando o que está na palavra de Deus?
Aquele que vai produzir muito fruto é aquele que se lança aos braços de Jesus. É aquele que dá de frente com Jesus, que tem coragem de estar frente a frente, cara a cara com o Salvador. Como eu faço para saber se eu estou salvo? Como faço para saber, evangelista, se eu sou salvo? É simples, é se você está perto ou não do semeador, se você está perto ou não de Jesus Cristo. Se as lutas da vida estão fazendo você sufocar, está na hora de você sair da margem do lugar onde está o semeador. Onde está o semeador? Na palavra de Deus, na tua igreja local, ouvindo o teu pastor. É ali que está. Como saber se o meu coração não é um solo rochoso? Será que você não se anima nas campanhas que a igreja promove, mas no decorrer do ano, no decorrer da semana, você vai murchando e o sol acaba secando você? Como eu faço, evangelista, para saber se é minha semente, se o meu coração não é como a semente caída à beira do caminho? Meu querido, se você está fazendo a vontade do inimigo, a vontade do diabo na sua vida, é certo e seguro que a semente já foi roubada do teu coração. A única forma de saber se você é salvo é se você está indo ao encontro de Jesus Cristo. E eu quero orar por você nesse momento exatamente por isso, finalizando esse episódio. Quero que você feche os teus olhos e, se possível, repita comigo essa oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque eu ouvi a tua palavra e eu sei que eu preciso correr e me entregar para Jesus Cristo. Por isso eu peço, escreve o meu nome no livro da vida, confirma o meu nome no livro da vida que o Senhor tem aí no céu, e eu te recebo, Jesus, assim como o Senhor está me recebendo. Me coloca perto do Senhor, no solo fértil, porque eu quero ainda dar muitos frutos para o teu reino. E só assim eu saberei que eu sou salvo e estou salvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. No próximo episódio, eu vou responder a seguinte pergunta: é possível perder a salvação? Será que é possível perder a salvação? Não perca, porque no próximo episódio nós vamos responder isso em nome de Jesus. Até lá.